viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade. Vai cair agora. Caiu. Nossa. E é por isso que então pararam, né? Ou a gente chega, será que a gente chega num lugar pra dormir assim, tranquilo? A gente marcou aqui, ó, 43 quilômetros até um posto de gasolina onde outros viajantes já dormiram e falaram que tem todo o apoio de banho. Mas tô um tanto quanto preocupada, porque já são 5 da tarde. Pior que agora o trator se enfiou de uma tal maneira que ele não consegue mais sair dali. E vamos de café da manhã aqui, meio que despedida da Venezuela e já aceitando o Pix no lugar. Olha que alívio que deu para nós. E aqui vamos fazer um desayuno tradicional, que é arepas com queijo rajado e ovo. Um cafezinho maravilhoso e manteiga. Saiu $5. Aqui também a gente conseguiu colocar gasolina. O Druida conseguiu 15 litros. Cada litro saiu por R$12. E a internet, a gente conseguiu um tempo de internet de 1 hora por R$4. Cafezinho maravilhoso. Muito bom mesmo. Tá ali, ó, uma amiguinha. A Oni ficou lá na Kombi, tanto tomando conta da casinha, quanto porque aqui tem outros cachorros. Essa parada é um ponto seguro que a gente ficou, dormiu, um lugar fresquinho à noite, frio mesmo, deu até para colocar cobertor. Então aqui, pelo jeito, vai ser os últimos momentos de frio assim à noite, porque daqui por diante o calor pega novamente. Agora a gente vai ali descer para dar uma olhada no rio, descer, né? E até ali, ó. Não sei se daí de casa já dá para escutar o barulho. Aqui tem, eles alugam também, ó, habitações bem pequenininhas, parece de gnomo a altura. E tem também quartos ali fora. O pessoal para assim, é uma parada no meio da Grande Savana, para quem tá chegando na Grande Savana, de quem vem da Venezuela, e para quem tá saindo da Grande Savana, para quem vem do Brasil. É uma comunidade indígena aqui. Assim como os outros pontos de parada, assim, beirando rio, cachoeira, todos são de comunidades indígenas. E a gente percebe que eles entendem o português, o espanhol, mas têm o seu próprio idioma. Olha só isso, que coisa mais linda! Olha a cor dessa água! A Oni ia adorar tá aqui. Mas
A gente ainda vai parar pela frente. Aqui é só o nosso ponto de partida hoje. Vou comparar de novo, hein? Parece Ibitipoca aí, ó. Quem Minas conhece Gerais. Ibitipoca? Parque Estadual Ibitipoca. Alegrinha. Olha, já entrou dentro d'água. E a Ori nem dava pra vir porque também ia querer estar dentro d'água agora. E logo logo a gente já tá indo, então a casinha já tá arrumada pra partir e ia molhar toda a cama. Mas é um lugar de muita paz, né? Muita natureza. Então esse é o nosso comecinho da Grande Savana. Aqui a Dona Oni vai dar uma esticadinha porque tava dormindo, né? Tava dormindo. E ó, esse é o espaço que a gente dormiu. Aqui no estacionamento eles não cobraram nada pra ficar aqui. E a gente veio em busca da gasolina. Mas dizem que acabou justo ontem, pela parte da manhã. A gente chegou à noite e já não tinha. Conseguimos porque eles guardam alguns litros ali dentro e acabaram vendendo esses litros. Claro que acabou sendo mais caro. Aqui o valor é $1, mas tivemos que pagar $12. Acompanhou o vídeo anterior, foi a coisa mais louca que a gente já passou na estrada aí, em todos esses anos de estrada. Mas tá bom, foi necessário. Vou deixar aqui o link para quem não assistiu ainda. Assista, tá muito bacana esse vídeo. E bora que hoje a gente ainda quer chegar nessa fronteira. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Bem, nessa parte, Combinha fica aqui. Já demos a volta aqui, deixamos ela no jeito, porque essa poça, pelo jeito, é funda. O Druida jogou uma pedra para testar e a gente não sabe. E agora não dá para arriscar, né? Quem fica toda feliz? Tá soltinha, tá num lugar de natureza. A Oni adora, olha como ela tá eufórica. É muito espaço, né, Oni? Olha só isso. Combinha já tá ali, ó, aquele pontinho preto. Da Kombi até o mirante são 850 metros. É bom que a gente faz uma caminhada. Afinal, já é o segundo dia que a bunda já tá quadrada na Kombi. Só sentada o dia inteiro, né? Ó, caminhar faz bem pra saúde. Aí bora essa caminhadinha aqui. Ali dá pra ver a sombra certinha no pasto, que é a sombra das nuvens. Eu vim pra cá, né? Parece que tá uma cena assim de proteção de tela daquele Windows que tinha. Olha que coisa mais linda esse céu. Lindo demais, gente. A Gran Savana realmente impressiona. Isso porque a Gran Savana tem 10.200 km². E o Kanayama tem 3 milhões de hectares. Então é muito espaço de terra mesmo, né? Muita natureza. A Oni até some no meio disso tudo, olha isso. Aqui, o interessante é que a
a floresta fica em poucos espaços, assim, pontos bem pequenos. O restante, né, mesmo essa vegetação mais rasteira, baixinha, que dá para enxergar esse pontinho que parece um floquinhos para lá e para cá. O rabinho branco. E o que a gente percebeu também dentro do parque da savana, da Grande Savana, é que não tem lixo, tá muito bem cuidado, muito limpo, e é bacana, né, ver isso. Bem, o mirante é aqueles tetos ali, teto azul, é logo aqui na frente, mas dá no mesmo onde a gente tá ou a gente caminhar um pouquinho mais. Vou falar que já cansei, a Oninha pelo jeito ainda não, mas daqui tá bom pra nós, porque a combinha já some, né? Tá ali na frente ali. Mas aqui já tá lindo, porque tá ali, ó, logo na frente, o nosso objetivo, a nossa vontade, que era chegar nesse mirante para mostrar para vocês, pela primeira vez também que a gente tá vendo aqui, o Monte Roraima. É o pedaço de rocha mais velho do mundo aí, ó. E é lindo mesmo, muito, muito alto. E já deixa nos comentários quem já teve essa oportunidade de conhecer o Monte Roraima ou que já ouviu falar dele, enfim, sabe alguma curiosidade desse lugar. Para quem não sabe, ele está localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. Bem, o Monte Roraima é o pico mais alto de Roraima e também o Tepuy, como eles falam, mais alto do Parque Nacional Canaima. E é impressionante, impressionante mesmo, muito, muito lindo. Não só o Monte Roraima, como todos aqueles picos ali, ó. É possível acessar o Monte Roraima aí do Brasil. Tem uma trilha de 7 dias. É desafiadora e muito buscada pelos viajantes. Bem, daqui já tá lindo o visual. Não sei se a gente vai subir ou não. Nosso objetivo é cruzar, passar pro lado de lá, chegar no Brasil. Paramos aqui agora na quebrada de Jaspe. É uma cachoeira de Jaspe. Cobra $1 por pessoa, mas não tem ninguém aqui agora. Não. Acho que é a última parada aí antes do Brasil. Combosa vai ficar aqui. Fica no estacionamento e nós sobe esse trem aqui, ó, pagando promessa. A Oninha vai junto. Vamos ver. Agora não tem ninguém não. É. E como a gente não tem dólar, mas tem uns bolívares aqui que dá justo $2, tá bom? Vamos ver. O que foi? Ai, já pegou. Esse é o puri-puri. Nossa, que amigo fogo. É bem pequenininho. Dá até pra pegar na unha. Pegou você também, Aone? E pega doído, viu? Essa parada é beirando a rodovia, bem pertinho. Vamos ver se é bem pertinho também a caminhada. Bem, terminando a escadaria ali, tinha uma senhora. Tá aqui ela com as crianças. É uma pequena comunidade também indígena, com casinhas de pau a pique, quem aí conhece? Que é o bambu. Aqui também eles usam a madeira. Madeira, bambu e a terra misturada com a palha. Ou só terra, depende da técnica. Tá aqui, ó, as casinhas assim. Bem simples, bem confortável também.
termicamente falando, são ótimas. Porque a terra ela faz um isolamento, né, do calor. Diferente do cimento, que claro, dá uma durabilidade melhor na construção, mas ele isola e aí causa o aquecimento interno das casas. E eu tô falando isso porque, para quem não sabe, antes de viajar assim, eu e o Fabiano ali, o Druida, trabalhávamos com bioconstrução, que são técnicas de construção naturais. Então a gente construía casas, muitas delas também de pau a pique, algumas de outras técnicas. Agora nessa regresso para o Brasil, voltando para nossa terra lá, para São Tomé das Letras, a terra mística de Minas Gerais, conhecida pelos elementais, pelos avistamentos de OVNIs. Voltando para lá, a gente vai mostrar o espaço que a gente tem lá, vai terminar de construir, mas a gente não vai parar, não, porque a gente ama essa vida nômade, ama muito mesmo. Então vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar parado, já que a combinha precisa ser reformada. Tem 7 anos que a gente está com a combinha e muitas estradas, muitas jornadas entre idas e vindas. Essa última agora, estamos para 3 anos. Então, muita praia. E aí já viram, né? Oxida, como fala aqui. Enferruja, como fala aí no Brasil. Agora entramos nessa parte aqui já fechada. Já dá para escutar o barulhinho da queda d'água. Já é bem mais fresco também. Já tem a sombrinha, né? Já salva. Olha que coisa mais linda isso. Tá perto da natureza é tão bom, né? Para nós que viajamos, às vezes é necessário passar pelas cidades, abastecer, conhecer as capitais, mas vou falar que nosso preferido é aqui, ó, é a natureza. Até o cheirinho é bom. Nossa, olha isso, olha essa cor. Esse chão vermelho, vermelho. Meus amigos, minhas amigas, pela primeira vez eu vejo isso. E é realmente incrível, é alucinante a cor dessa pedra, desse chão, dessa cachoeira. Olha só que coisa mais linda. Desses 18 países, nunca passamos por uma cachoeira assim. Olha isso. Tudo isso aqui, ó, é jaspe. Não. A Oni tá adorando isso. Fresquinho. Esses são lascas de jaspe? É, achei ali no chão ali. Que coisa linda. Parece muito tijolo, né? A cor do tijolo. Mais um lugar incrível para a lista. E essa é só uma parte, mais para baixo tem outra queda. Muito, muito bonito. E eu acredito que vocês consigam ver quanto é vermelho, né? Lindo, gente. Incrível. E a água não é gelada. Uma delícia. Gente, mas não dá pra ficar muito tempo aqui não. Os puri-puri pega muito. Deixa eu ver isso. Pegou sua cabeça, amor. Muito bonito, né, Druida? Muito lindo, né, amor?
mas Tchau. só dá pra vir, ver, admirar, tirar foto e vazar, porque estamos sendo devorados vivo. Esses mini bichinhos assim são vários. E não adianta, o pessoal bem que falou, não adianta passar repelente, não adianta estar com calça, eles atacam de todas as maneiras. Então é isso, vale passar por aqui, é lindo, tá? É a última parada de quem sai da Venezuela e a primeira de quem entra do Brasil pra cá. Muchas gracias. Bueno. Pronto, e aqui tá permisso, que é a permissão de rodar. A gente tem essa permissão que vale por 1 ano aqui na Venezuela. E chegamos na cidade de Santa Helena do Guairá, divisa com o Brasil. Por enquanto tá tranquilo, a gente não tá nem vendo o povo venezuelano caminhando como a gente achou que ia ver, como a gente viu no México, sentido Estados Unidos. Aqui por enquanto tá tranquilo. Bem, essas são nossas primeiras impressões. Agora a gente vai tentar achar um lugar para dormir essa noite, para ficar mais tranquilo, num estacionamento, numa hospedagem. Vamos ver se a gente vai conseguir, tomara. E a ideia é cruzar amanhã bem cedinho a fronteira com o Brasil. Bom dia, nômades! Ai, papai! Bem, hoje sim, oficialmente, bora cruzar com o Brasil depois de 3 anos fora. Ficamos aqui, ó, nesse hotel. O primeiro que a gente encontrou, e ainda bem que tinha ar-condicionado, que aceitava a dona Oninha, né, Oni? Dá um bom dia pra galera. Combinha ficou aqui no lugar bem seguro. E ontem foi um dia bem cansativo. Chegando aqui a gente conseguiu esse lugar. E aí descansamos, tomamos um banho, comemos uma comida já bem parecida com a do Brasil, um arrozinho com carne. E aqui já aceitam Pix, já aceitam real. Tem ali o amiguinho pequenininho, briguente, olha, ele até salta pra tentar pegar a Oni. A Oni nem aí. E vocês aí de casa já devem imaginar a ansiedade que a gente tá de fazer essa fronteira. Nossa, como é bom estar voltando para o nosso país também, depois de tanto tempo fora. E na expectativa de rever os amigos, rever a família, conhecer vocês. Afinal, a gente vai passar por vários lugares. Vou deixar aqui o nosso roteiro inicial dentro do Brasil. E a cidade é pequenininha, mas tem uma boa estrutura. Um jeito meio antigo, assim, nas construções. Mas muita coisa já do Brasil que o pessoal traz pra cá. Também tem muitos alimentos da Venezuela e a gente tá levando aí a harina pra fazer as arepas. Tô garantindo pelo menos 3 quilos que aqui tem. E tava o preço bem justo, $1. Vende pintinho, roupa, tênis. Tem muito lugar que troca ouro, porque a região do ouro agora chegando aqui já não dá mais para passar com o Brasil com esse ouro, então trocam ouro em reais, também trocam o dólar em reais e assim vice-versa. Aqui tá uma grande escola infantil, arborizada, bacana, e ainda bem que hoje o clima tá fresco, tá assim, nublado. Agora a gente tem que achar alguém que venda os galões de gasolina para pelo menos garantir uns 3 litrinhos.
E dessa vez foi até que fácil a gasolina, não é ainda em posto de gasolina, mas conseguimos achar em pet por R$9 o litro. Aqui a gente vai garantir, acabamos que escolhemos colocar um pouco mais, 5 litros, e depois que a gente passar, aí a gente enche esse tanque. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got Imigração aqui. Buenos dias. Buenos dias. Que bom. Lá. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I Imigração. Mas vai fazer a saída? É, né? Acho que é. Ali a gente fez a saída do veículo. Aqui a gente vai fazer a nossa saída. Ah, tá até abrindo a boca de sono. Tão tranquilo que tá essa fronteira. Muito tranquilo mesmo. São cerca de 10 da manhã e tá uma das melhores fronteiras até agora, né? De todas as 18, muito. Diferente do que a gente pensava. É muita emoção. 3 anos longe do nosso país. E o que eu achei que não teria ninguém do lado da Venezuela, a saída pelo jeito é bem tranquila, mas olha só isso do lado do Brasil, minha gente. Olha quanta gente fazendo a entrada no Brasil. Essa é a realidade. Aquilo ali são as tendas dos multirão do exército. Eles montaram uma tenda para atender a galera e aí já faz uma ficha e conforme for já sai com um trampo daqui. Já sai até trabalhando. Eu vou mostrar pra cá pra mostrar a quantidade. Olha só quanta gente lá dentro dos barracões. Há muita. Bem, acabamos de passar ali da vistoria sanitária. Deixei minhas batatas e a laranja. Já tinha deixado meio que fácil, porque a gente sabe que não pode passar nenhuma fronteira. Achei que por ser aqui Brasil e tá voltando pra nossa terra, 4 batatinhas e uma laranjinha passariam pra gente poder já chegar com algum alimento. Mas tranquilo também ficou pra eles ali. Olharam a combinha, viram a ONI, surpreenderam-se quando a gente falou 3 anos fora do nosso país. E realmente, gente, é uma emoção tá voltando assim. São 3 anos de muita história, muito perrengue também, muito desafio. E somos gratos, muito gratos a vocês que nos apoiaram, que nos deram a oportunidade de realizar esse sonho. Nunca foi fácil, a gente saiu com muito pouco, saímos com pouco, quer dizer, muito pouco não é pouco demais. A gente saiu persistindo nesse sonho, trabalhando com artesanato, muitas vezes pedir ajuda mesmo para os amigos, pedir ajuda através das redes. Hoje em dia a gente consegue seguir com o YouTube e para nós é incrível saber o quanto a gente conseguiu rodar nessa combinha de 50 anos, que no começo e que durante toda a jornada também a gente escutou que desistam disso, vocês não vão conseguir o visto, vocês não vão conseguir chegar lá, é impossível essa Kombi chegar desse jeito, sendo velha, é impossível vocês chegarem sendo pobres, sendo com pouco. Então hoje pra mim tá sendo difícil falar agora, porque eu nunca desisti. Desistir não tava nos meus planos, não tava no plano da gente.
E a gente conseguiu sim. Então é isso, não desistam dos seus sonhos, não desistam. Eu me emocionei aqui, falei, não, muita coisa, né? E olha só que maravilha, o 4G do Brasil tá funcionando. Eita, a gente colocou o crédito na internet para chegar aqui e poder conseguir já acessar aqui. E deu tudo certo, olha só, agora vamos ver um posto de gasolina. Bora! Bem, gente, essa é Pacaraima. Cidade bem fronteiriça. Também tem de tudo. Ai, papai, Ai, nossa, eu tô meio sem palavras agora. Voltamos pra Pombal. Chegamos, né? Valeu. Valeu, Combinômades. Valeu, Nômades. Aê! E chegamos com chuva no Brasil. Olha só as rajadas de água. Segura mais um pouquinho, São Pedro. Deixa a gente chegar em Boa Vista. Faltam 200 e poucos quilômetros. E ó, para nossa felicidade também já encontramos o primeiro posto de gasolina, um BR do Brasil. Tá tudo funcionando, gente. Dá vontade de chorar mais uma vez aqui. Oh, esse vídeo vai ser de muito choro. Porque é tanto perrengue de gasolina que a gente passou nos últimos dias, né? Nossa. E aí, Druida, conseguimos encher o tanque? Ihu! Agora é tanque cheio. Bora, Boa Vista. Quanto tá o preço da gasolina? 7,50. 7,50. Nossa, mas já não tá preço de ouro, né? Já não é ouro. não, é. Tá caro, tá caro. Vamos ver. Será que a gente vai encontrar uma coxinha assim de cara? Não sei, mas a gente precisa comprar alguma coisa que a gente não tomou um café decente. Tomamos só um cafezinho preto e daqui até Boa Vista são 215 quilômetros. Então eu vi aqui, ó. Parece uma vitrine, uma alucinação, uma coxinha. Pera aqui, ó, vou deixar vocês com o Druida pra Vai ir lá. levar dinheiro? Agora eu já aceito até débito. Nossa, eu não acredito. Eu vou levar o dinheiro que eu tenho aqui nos trocadinhos em real. Bora lá, vou pegar. Ai, papai, a cara não conseguiu comprar a coxinha, não. R$10 a coxinha, e desse tamanhozinho assim ainda. Parece uma mini coxinha. Não tem base isso não, aí. Ela foi na padaria ali ver se compra um trem qualquer e pegar a estrada pra Boa Vista. 214 quilômetros até Boa Vista. Tá pertinho. Bem, fui ali na padaria e comprei 2 pães de mortandela, um bolinho e um pão salgado pra gente comer no caminho. Ai, que aguinha maravilhosa, né? Geladinha, geladinha. Ai, bem, conseguimos uma parada aqui na beira da rodovia. Ficar atentos que o Druida viu 2 pitbulls. Enquanto eu fui lá comprar as coisas, 2 pitbulls ali soltos. Então, bem, qualquer coisa a gente pula pra dentro, né, Oni? Mas aqui a parada é aproveitar essa sombra maravilhosa. Essa daqui, ó, de manga. Aliás, já tá dando umas manguinhas. Tem umas mangas bem pequenininhas. Gente, olha a cor. A cor da nossa toalhinha. Toalhinha que a gente ganhou lá do Jonathan em Maracai. Branquinha, branquinha. E a gente tá usando pra secar o calor, pra umedecer ela. Eu jogo um pouquinho de água e fico batendo assim pra resfriar nosso corpo. A Oninha tá direto com o ventilador lá atrás, não tem jeito. E tem vento aqui, mas o vento é quente, abafado. Faltam 100 quilômetros em ponto pra gente chegar. E vou falar pra vocês que eu tô estranhando muito. Eu fui ali comprar água e eu escutei o português, parecia que eu tava em outro lugar, sabe? Eu estranhei muito. E já deu pra perceber que essa terra gruda e que esse primeiro trecho
já foi um tanto quanto desafiador. Vamos ver o que o Brasil nos reserva nessa nova temporada da jornada Nômades pelo Brasil. E claro, tem que ter uma comemoração final, com muita paz, amor e pé na estrada. Brasil! Somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é um canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade, é natural Kombi Nômade, é um canal. Tem o druida que mais parece um viking, tem a Oni que é pura curtição, tem a Kaká cuidando do canal, tem a Kombi que é o principal. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade, não tem igual Kombi Nômade.